Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 59 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Isto chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Vamos, Catito? Dito isto, vamos lá então, saindo pela primeira vez com chuva com o Catito, né? Choveu a noite inteira, chuva fraca, mas constante, patati patatá. Hoje vai ser o dia de testar, ele já vi que resolveu rapidinho a questão do embaçamento, só que daí o ar-condicionado, quando tu liga aqui no desembaçador dianteiro, ele vem com toda a força do mundo, mas é só baixar, né? E vamos ver como é que ele se porta na chuva, né? Uma chuva assim como o dia de hoje, não, na prática, ela só atrapalha o trânsito, na verdade, e não deve representar maiores dificuldades na condução. Eu não sei se teve alagamentos, teve alguma região com maior volume de chuvas e tal, que possa ter gerado algum tipo de barriga d'água, aquela coisa toda. Olha só, peraí, deixa eu analisar isso aqui. Parada não. Eu tô usando 99 só para tocar Uber e tem funcionado. Ontem durante a live, por 2 oportunidades, eu fiquei sem chamada e foi só ligar 99 que veio a corrida do Comfort. E eu tinha ligado aqui. Vamos ver se tocar uma coisinha melhor, porque essa corrida que eu tô indo buscar não é muito boa. Mas já tocou a primeira no Comfort, então na Uber. Pegar aqui embaixo na estrada Vila Maria, eu imagino que seja no INSS, para levar ali para Vila Cruzeiro. Se não tocar nada até ali, 20 pila para 1,29, não sei onde é isso. Casa de Saúde, Menino Jesus de Praga. Eu acho que é lá no terminal Antônio de Carvalho, né? Mas tá dando 1,29 o km. Ainda não me convenceu. Eu tô só no 99, eu tô só com pop na 99, antes que me pergunte, porque a minha nota é 4,83, eu não consegui subir ainda, na verdade nem fiz muito esforço para tanto, né? E as categorias Electric e Plus, que o Catito se enquadra, elas só estão disponíveis para motoristas acima de 4,85, né? Então eu fiz aí nas últimas 2 semanas, eu acho que eu fiz 3 corridas curtíssimas, que caíram no meu colo da 99, só para pedir a nota de fato para os passageiros. Não sei se eles me avaliaram ou não, mas o fato é que a minha nota não mudou em nada. Mas vamos aí, vamos devagarinho, daqui a pouco eu consigo. Enquanto isso eu uso como bengala para tocar Uber, né? Que é inacreditável. Quando o aplicativo do estagiário entra em modo de repouso, sei lá como é que chama isso, tu liga 99 e ele acorda na mesma hora. Então, dito isso, um monte de bobagem já. Vamos sair para essa quarta-feira chuvosa, espero bater meta. Pra cima deles e cuida delas. Vai, Catito! Parece que nada deu certo. Ah, também tem isso, mas o Grenal ele tem tanto poder, cara. Se ele fizesse de gol no Grenal, mudava só que isso trouxe muito peso. Eu acho que interno, e daí é impossível dizer que isso não entrou no vestiário do Inter. Nessa época, que foi uma época muito nebulosa do Inter, do Grenal. E, cara, é impossível dizer que isso não pesou na trajetória do Guerreiro. Foi um baita assim tamanho. Inclusive, não. Esse novo que eu quero comprar. Ah, esse novo aqui, aquele macarrão de nylon lá daqui da. Até um desse. Feito, deixei o casal ali de senhores, estavam de fato lá no INSS, lá da Cavalgada, ali no PESE. E agora deixa eu me arrastar aqui, procurar uma vaga para parar e aguardar o meu principal, pegar aqui a Jacuí, o meu principal passageiro do dia, o próximo. Ontem o Paulo Brum me perguntou na live se eu tava... Eu acho que foi o Paulo, não tenho certeza. Bom, se não foi, eu peço desculpas. Agora não sei o número, né? Fazer uma 99, 321 à direita. O carro derrapou agora. Olha, eu tava 5 por hora mais ou menos. Fui fazer uma curva aqui na Aureliano para pegar para deixar aqui na Praça Garibaldi. Daí eu fiz aquele
180. Daí tinha a ciclovia pintada de vermelha. E não acelerar ali, e não foi muito. O carro derrapou. Tração traseira, né? Então o rapaz tinha me perguntado ontem na live, não lembro se foi, não tenho certeza se foi o Paulo, se eu já tinha percebido alguma diferença. É a primeira, confesso que levei um sustinho, sabe? Confesso que levei um sustinho. Vou pegar uma pop agora, depois eu conto. Olá. Bom dia, Isis. Tchau, tchau. Não fechou. Tá, adaptação. Opa, acelerou pra quê? Pra quê, bobalhão? Se acelerou, ele não viu que eu tava saindo? Vai ver que não viu, então. Colega num Cronos, um táxi. Eu larguei no Radiologia aqui uma pop. Então vou falar com o Vagar agora. Não vou nem pedir nota pra elas, pra essas duas senhoras, porque eu tive que pedir 3 vezes pra colocar o cinto de segurança. E uma delas pegou e largou, fez de conta, sabe, fingiu. Na terceira vez eu disse, por favor, senhora, coloque o cinto de segurança. Uma viagem de 1 quilômetro, eu peguei na Sebastião Leão e trouxe aqui pro Cardiologia, né? Na 99, objetiva 7 pila, caiu no meu colo. A viagem anterior eu larguei na Praça Garibaldi e busquei na Sebastião Leão. Beleza, então vamos fazer e vamos se comportar bem bonitinho e vou pedir nota pros PACs. Não pedi, porque se ela lembrar de avaliar, ela vai me dar nota 1. E daí me fudi valendo. Porque, né, eu tive que 3 vezes pedir pra mala colocar o cinto de segurança. E o barulho aqui. Pô, será que ela tá surda? E agora tô indo pegar mais uma aqui no Mediplex, também de 7 pilas. Essa é 2.4 km, mas ok. A relação quilômetros tá ok. Mas é 7 pilas. Pra pegar aqui no Mediplex pra levar ali na Lime Silva. Mais uma 99, no caso, pop. Daí eu vou me comportar bonitinho, pedir nota. E depois, sim, assim que virar o 485, eu imagino que deve aparecer automático pra mim ali, não sei. Se não aparecer, daí eu vou no 99 perguntar e tal. Daí sim, desliga essa 99 pop aí, só deixo no elétrico e no plus. Pra ver realmente se vale a pena, como todo mundo diz, né? Que é melhor que Black, patati, patatá. 15 por meio-dia. Aí ele fica buzinando. Ali na placa vermelha. Feito então, dona Lúcia. Um bom dia pra senhora aí. Bom trabalho. Se puder me avaliar depois, eu lhe agradeço. Tá, valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigado. Não estava acostumado com Yolanda na 99. Mais uma clássica Yolanda. Que carrinho bonitinho. Não sei o que, patati, patatá. Enfim. Demorou a metade da viagem para colocar o cinto. Pegar mais uma na 99 de 7 pilas, que caiu também no meu colo. Pegar aqui na República, larguei na Lima, pegar na República. Para levar ali para Aureliano, deixa eu ver onde é, acho que é no MP, provavelmente, exatamente, no MP. Pegar a Júlia, 4.9, 189 corridas, padrão Uber pelo estilo de corrida, né? Então vamos dar ali. Vou me comportar bonitinho de novo para pedir nota para a Júlia depois do final. E parou. Foram 3 viagens sem tirar, na 99, de 7 pilas, curtas, como tem que ser, que caíram no meu colo, como tem que ser. E vim parar onde? No MP, na região do Centro Administrativo de Porto Alegre, ao 12h09. Ninguém sai daqui nesse horário, né? Todos os dias eu falo isso, acho que já deve estar cansado de escutar, né? Então bora se arrastar, já liguei Uber de novo, só no Comfort. Bora se arrastar em direção ao centro, para ali na Washington Luiz, achar uma vaga. E esperar. Meu principal passageiro do dia, o próximo. E a chuva apertou aqui no Bonfim. Caiu uma corrida no meu colo quando estava falando com vocês ali no CAF. Tinha acabado de dizer que ninguém sai de lá nesse horário, né? Saiu, o Gabriel trouxe aqui pra Garibaldi. Chuva deu uma apertada. E agora já vamos buscar o Yuri aqui na Independência para descer a lomba em direção ao irmão José Altão.
Essas últimas duas de Uber. 99 desliguei. O que tá tocando, cara, é inacreditável. Eu fico puto com isso, sabe? Fico puto com isso. Não que a Uber não engane, a Uber engana demais, valendo. Mas a 99 não nem disfarça, sabe? Tocou umas 4 corridas com 1.1 de dinâmica por 7,50. Daí tu me explica como é que chega nessa conta se a mínima é 7. Estão pagando 7,50 com 1.1. Cara, deveria ser 7,70 ou tô errado? Sem contar que essas... Tô com umas 3 ou 4 dessas aí. Enquanto eu fazia a viagem do Gabriel já embarcado, inclusive. Eu deixei 99 ligado e tal. E daí... Tudo pra buscar daí daquele jeito, né? Que eu adoro. Buscar 2 km, buscar 3 km, buscar 12 minutos. 7,50. Inacreditável. É por aqui, moça? É à direita, aqui nesse prédio vermelho. Feito então, tenha uma boa tarde, uma ótima semana. Também, Obrigado. Se puder me avaliar depois eu te agradeço, tá? tranquilo. Obrigado, tchau, tchau. Feito, mais uma POP finalizada com sucesso, só com esse objetivo, nada mais, pedir nota para os passageiros. Se bem que essa viagem foi super tranquila, a moça super educada, perguntou bastante sobre o carro, depois ficou quieta. Viagem aqui para Lavras, no bairro Petrópolis, agora estou off dos dois, que eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. São exatamente 12h59. E depois do mix, vamos! Corremos atrás aí da próxima perna. Patinou valendo, Catita, agora. Não gostei. Peguei uma pedra aqui Eu tô na Palmeira agora, lá no final, lá no início dela, lá tem pedra. Tava, sei lá, 6 por hora, 10 por hora, sei lá. Pedra molhada, ok, tudo certo. Aí eu acelerei parei no cruzamento ali. E quando eu acelerei, o carro saiu aqui, ó, ficou patinando. Parecia rally. Bem devagarinho, é claro, né? Mas confesso que não gostei, não me senti seguro. Tração traseira, né? Eu tinha falado a respeito mais cedo. Tração traseira. Bom, tem que aprender a dirigir agora na chuva, na pedra, né? As duas, é a segunda vez hoje. A primeira saiu de traseira, quando eu acelerei em cima da faixa da ciclovia, que é pintada, né? Daí tem menos aderência. Eu acelerei ali, ele deu uma escapadinha de leve, nada demais assim também. Mas eu vi que o carro foi. E agora o carro ficou aqui, ó. Foi pros dois lados eu parei, daí eu tirei o pé do acelerador, deixei ele parar. Daí saí de novo e daí saí retinho. Confesso que não gostei, não me senti seguro. 1,8, pega o passageiro Jamile aqui na Travessa Tupi Caldas para levar lá para Padre Chagas. Acho a luta aqui bem legal, mas... Sim, o carro é muito legal, mas a localização não está muito. É isso, cara. Você conhece lá? E só quando eu estava lá no a venda inteira, eu estou feliz, cara. Muito feliz porque é um carro novo, é uma coisa nova, um grupo novo, o Deco é um cara nota 1000. Imagina. Eu faria a segunda pergunta no chat GPT. O que eu preciso para ser CEO? Botaria meu currículo, botaria minha história, interagia com o chat GPT, colocaria toda a sua formação
brinquedinho, coloca tudo e tem conta a história do teu tio, bota lá É nessa portaria aqui, senhor? Só um segundo, Fábio. Ou na próxima, né? Por favor, vai ali na frente, vira à esquerda, e tem uma entradinha ali que eu não pego chuva ali. Entradinha, empresa é essa aqui à esquerda aqui. Oi, Fábio, pode falar. Tá vendo a entradinha? Só parar na porta ali, tá bom. Essa primeira aqui? É, aí mesmo. Feito então, meu amigo. Tô chegando, vou te desligar. Uma boa tarde pra ti, Conversa uma depois. ótima semana. Feito, tchau, tchau. Tá feliz? Tá comigo, mas tá feliz pra caramba. Fazia tempo que eu não me sentia assim, pessoal. Assim como completamente inseguro para dirigir. Eu lembro que quando eu era mais novo, mais jovem, não era motorista de aplicativo. Eu tive alguns carros ao longo da minha vida. Uma meia dúzia. Tive um Chevette, tive um Gol, tive um Golf, tive um Polo, um Corsa Sedan, Peugeot 206, 307, Citroën C4. Eu acho que finalmente o Focus. Acho que foi isso. Talvez eu tenha esquecido de algum, né? Aquela coisa de gurizão jovem, né? Vai trocando de carro a cada ano, aquela coisa toda, aproveitando as parcerias com os picão e bons ouvidos para isso. E eu lembro que nos primeiros carros ali, sem exceção, todos eles eu saía cagado para dirigir. Tanto que o Chevette, quando eu peguei, que foi meu primeiro carro, no primeiro dia, quando eu cheguei em casa para estacionar, eu cheguei no box que era apertado, abri a porta do carona, eu acho, para fazer alguma coisa e dei ré e virei a porta. Juro para vocês. No primeiro dia. Daí quando eu fui levar o Chevette pro despachante, porque eu tinha que fazer o documento, que o carro era álcool transformado, daí no dia que eu falei, daí tá, primeiro vai resolver o problema da porta, cara, resolve. Ah não, minto, a porta foi com o Gol. A porta foi com o Gol, que foi meu segundo carro. Com o Chevette, eu tinha a questão dos documentos. Eu comprei sabendo que, comprei no Fernando Big, né? Lembra do Fernando Big? Que acho que não existe mais, né? Cheguei lá, tava lá o Chevette, o dono dele, aqui de Stay, por sinal. Esse carro tem um problema. Esse carro ele é transformado de álcool para gasolina, só que o documento tá como álcool. Então, para transferir, tu vai ter que fazer essa função aí. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sabia de porra nenhuma. Cara, foi um trabalho. Perdi acho que umas 2 semanas para conseguir fazer o processo, porque eu tentei fazer sozinho, até que eu cheguei na vistoria do Inmetro, lá na Ipiranga, rodei. Paguei as taxas, rodei, porque alguma coisa estava errado. E daí fui pro despachante. Daí no dia que eu fui pro despachante, isso que eu lembrei agora. Tava indo lá no despachante, ali acho que na Livramento ou na São Francisco, ali no bairro Santana. Eu fui fazer uma manobra e dei com a bunda do Chevette numa árvore, quebrei a sinaleira esquerda. Daí disse, agora sim que eu não vou me autorizar, não vou fazer transferência, né? Mas como o despachante fez toda a mão, o carro nem foi fisicamente para fazer a vistoria, consegui nesse momento resolver essa questão. Mas o que acontece? Todo início de carro sempre era um cagado, sabe? Tinha medo de tudo, tive esses incidentes e tal. Só que agora, mais recentemente, depois de motorista aplicativo, rodando aí todo dia, cara, também troquei diversos carros. O Moisés foi o último, né? Mas teve lá o Gaspar, o Nego Velho, teve os Argo, teve 3 ou 4 Argo, teve... Enfim. Cara, eu saía dirigindo, era tipo, sei lá, 10 quilômetros eu já tinha me acostumado com o carro. E eu bati 1000 quilômetros com o Catito ontem, por sinal. E sim, eu já estava acostumado com o carro, de fato, mas eu não tinha pego chuva ainda. E as duas, a derrapada que eu dei ali no Petrópolis e a outra lá na Azenha, eu fiquei muito inseguro. Isso que eu queria dizer, faz muito tempo que eu não dirigia com muita insegurança. Ele tocou essa corrida agora aqui pro Distrito Industrial de Canoas. Eu trouxe aqui no Lucar Comercial, que vende um negócio, alguma coisa com posto de gasolina, porque a corrida estava bem paga, foi bem paga por sinal, R$60, se eu não me engano. E eu queria me testar na estrada com essa chuva e testar o carro também. Tá, não tive prova de nada, porque eu vim com o pé lá embaixo, lá em cima no caso, né? Bem na manha, porque em algum trecho ali tava bem forte a chuva. Mas me sentindo completamente inseguro, né? Eu não gosto disso, eu não sei se tu gosta, eu tenho pavor de dirigir assim.
E agora estou aqui. Deixa eu só ver que nota eu estou filtrado, porque eu já direcionei para Evoque. Tá 4.9, então vou baixar a nota e ligar o X. Por quê? Eu ainda estou com problema de... Problema não, ainda estou com a tomada 110 na minha casa, porque essa até agora não resolveu a questão da troca do medidor. Vou ver quanto tempo tem isso aqui. IESA BYD Canoas. Provavelmente vai ser caro isso aqui, não tem informação sobre o preço. Ibis Canoas Shopping. Apresento para vocês, para quem não conhece, o aplicativo PlugShare, que é o Google Maps dos postos, dos eletropostos, tá? Eu direcionei para Evoque, mas se tiver algum pertinho de mim aqui, pelo jeito não tem ultra rápido. Ana Matias tem, mas eu estou longe. Quanto tempo de distância? Um carregador CCS2 Mr. Magnus Barbershop. Provavelmente ele vai querer que eu corte o cabelo lá. Mas eu consigo navegar? Em breve, não está pronto ainda. Enfim. O pagamento pode ser necessário. 2,40 a 1,97. Tá, eu vou chulhar uma corrida para Porto Alegre. Tem autonomia, 101 km ainda, está tudo certo. Só que eu queria estar lá agora. Poderia não ter vindo nessa corrida? Poderia não ter feito essa corrida. Por quê? Para aproveitar esse horário de limbo carregando parado, né? Eu ainda estou com essa questão de autonomia, eu estou conseguindo carregar 40% na noite em casa. Só que ontem eu gastei bastante porque ontem eu não carreguei na rua. Eu cheguei com 17% em casa e saí com 57% hoje. Deu certinho, 40% de bateria. E eu estou gastando 60%, tá? Então eu não tenho autonomia para trabalhar o dia inteiro. E eu preciso carregar porque eu só tenho 40% para carregar na próxima noite, né? Então eu preciso carregar na rua em algum lugar. É necessário. Se tivesse um posto pifado aqui, uma coisa pifado aqui, eu já ia agora fazer isso, resolver essa questão. Mas não tem. Então eu vou esperar uma corrida para me tirar daqui. Só que eu estou dentro do Distrito Industrial no final aqui. E acho que aqui não tem demanda nenhuma. Então eu vou em direção ali à faixa Guilherme Michel para ver se de repente tem alguém saindo dos bairros para o centro de Canoas ou mesmo para o centro de Porto Alegre. Podia ligar 99 também para me ajudar nessa questão, né? E para finalizar essa minha insegurança toda, na última alça que tem aqui, para chegar aqui tu vai até a Refap, daí tu faz o retorno ali e volta, daí faz uma voltinha ali e tal, o pessoal da região conhece. A última alça ali tinha uma barriga d'água. Eu olhei aquela barriga d'água e disse, não é possível, tio. Aí no carro saí resvalando, saí patinando, agora vou ter que encarar uma barriga d'água, mas tinha uma alternativa pelo lado ali, na contramão. Eu dei uma resinha rapidão e cortei pela contramão ali, e daí não passei pela barriga d'água. Porque eu ainda não conversei com ninguém sobre a questão desse carro na água e tal. Porque eu sei que ele é alto, ele é mais alto provavelmente que o Moisés, sem dúvida alguma. E deixa eu colocar aqui Evoque tô ligando a 99 e vou direcionar direto pra Evoque lá. Cara, que déjà vu que eu tive agora, velho. Cara, que déjà vu que eu tive agora, velho. É como se eu tivesse vivido exatamente essa sensação agora. Tu já passou por isso? Cara, que déjà vu que eu tive agora, cara. Inacreditável. 2h10 da tarde. Por aqui, mas feito então, uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Obrigado, depois se puder me avaliar, eu te agradeço, me ajuda bastante. Tchau, tchau. Tchau. Feito então. Finalizando. Tá ocupado agora, cara. Que merda isso. Essa história de eu não tava preparado pra isso, sabe? Confesso que eu não tava preparado pra isso.
tem um lento disponível. Só tem um lento. Vamos ver daqui a pouco. Ah, tem um que tá 84% aqui. Tá. Demorou um pouquinho lá em Canoas, mas eu consegui pegar uma corrida. Fui em direção ao centro, né? E daí tocou uma corrida no Pop. Na Pop, na verdade, na 99. Pra trazer aqui pra Itaqui, no bairro Petrópolis. E aí eu já tô pifadinho aqui na Evoque. Eu vou ali, pra quem não sabe, Evoque fica na Barão do Amazonas, quase lá com a Bento, mas eu tô aqui, é só subir Juí, descer Barão. 2 minutos eu tô ali. 2 quilômetros eu tô ali. Eu tava acompanhando aqui, quando vinha vindo, o aplicativo da Evoque dizia que tinha 3 conectores liberados. Ele tem no total, depois eu vou olhar com calma isso aqui. Quando for almoçar na próximo take eu vejo exatamente são quantos conectores. Só que agora é a hora do carregamento dos motores de aplicativo, né? A Evoque é direcionada para motores de aplicativo. E daí quando eu ia vindo tinha 2 liberados, agora já não tem, mas tem um que tá quase acabando, tá com 84% de carregamento, então ele já deve estar finalizando. Espero que não tenha fila. Essa questão eu não estou preparado para isso, sabe? Essa questão de parar. Para quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não gosto de parar. Nem em posto de gasolina para resenhar. Parar, quebra, mas eu vou resolver essa questão com... Tô dependendo da Equatorial, da CE e tal, enfim, né? Tô de mãos atadas nesse momento. Tem que entender também que teve um temporal, que tem um monte de gente sem luz. Santa Vitória do Palmar e... Se bem que lá é outra concessionária, né? Mas enfim, um monte de gente ficou sem luz e a prioridade é deles, tá tudo certo. Tá tudo certo, a prioridade é de quem ficou sem luz. Então, de repente, a demanda tá muito maior do que a capacidade dos caras resolver, né? E eu entendo isso, tá tudo certo. É tudo adaptação nesse começo, tudo nesse início, né? Então bora ali, já vão abastecer, vão almoçar. E agora são 2h59, espero que às 4 horas já esteja pronto com bateria o suficiente para finalizar o dia de hoje e ter uma folguinha para amanhã também, para não precisar voltar e parar de novo, né? Mas é isso, tá? Daqui a pouco cenas repugnantes. Ó, tá dizendo aqui 20% de... Como se encarrega imediatamente? Eu tô indo ali, tá com 20%. Não tinha aparecido essa mensagem para mim ainda. Deu 20% agora aqui. Não, ontem apareceu, só que não tinha lido. Ele manda ligar o modo de super economia, né? Daí ele desliga o ar-condicionado, já desligou. Isso aí. E limita a velocidade a 90 por hora. Como é que é aqui, ó? Ele desliga o ar-condicionado, recuperação de energia no máximo já estava, e limitação de velocidade a 90 por hora. Não vou andar 90 por hora dentro da cidade de jeito nenhum. Ontem apareceu quando estava chegando em casa, cheguei com 17% ontem. Enfim, vamos ali abastecer, carregar no caso, e depois seguir dando no meio. Para cenas repugnantes. Então acabou que hoje eu vou mostrar sentadinho, bonitinho, numa mesa de boteco. Eu, o rei do Uber, tá aparecendo aqui. Tá, tamo junto. E o Paulão. E aí? Como é que é a tua roupa lá no TikTok, eu adoro? Lutando pela saúde, uma coisa assim. Pela obesidade. Fala a tua roupa. Você esqueceu. Me esqueci, eu não sou o cara da Um dia o Paulão teve um canal, inclusive era de trás do volante, pode ser? atrás do volante. E o rei tá aqui, o rei do Uber até hoje ali, tá bombando na internet também. Encontrei os dois aqui no Evoque. Daí, não vou almoçar sozinho lá dentro do Catito, o Catito tá carregando, agora são... Que horas são, Paulo, que eu não consigo enxergar aqui? 13h20? Agora é 15h20. 13h20, eu até as 4 fico aqui e depois vão dar ele no meio. Feito, acabei de carregar o Catito. Carreguei de 19% a 85%, o que dá 66%, se não me engano, por cento de bateria, o correspondente a 24 kW. Aqui eu tenho as informações, ó. 24.462 kW eu abasteci, o valor que eu paguei aqui para Evoque 32,68. Lembrando aqui que tá 1,19 o quilowatt para quem faz parte do clube da Evoque, né? Então, se tiver interesse em se informar como é que funciona esse clube, entre em contato com o Franco no Insta, @Evoque Eletropostos, ou com ele particular dele mesmo, o Franco.paiva, né? Troca uma ideia com ele lá e tal. Enfim, agora vamos ligar os aplicativos e dar no meio. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde estou. Na vila que tem aqui atrás da Ritter, atrás da Rede Pampa. Antônio Brunheira
sei se eu consigo descer essa rua aqui com segurança. Não, vou fazer a volta aqui. Tá muito íngreme e apertado lá na frente. Até acho que dá, mas não precisa não. Vamos por aqui mesmo, ó. Pode entrar. Aqui à direita é as costas da Uniriter. Trouxe a moça, eu peguei lá na Bento Gonçalves, no Mercado Hoffman. E trouxe aqui pra casa. Tinha certeza que não ia ter compras, porque esse mercado é longe de casa, né? Eu tenho essa teoria. O pessoal faz rancho perto de casa e não longe de casa. Aqui é o Jardim Medianeiro, pra quem não conhece. Condomínio de casas, também conhecido como Vila dos Comerciários. E aqui no Morro Santa Teresa, na Grande Cruzeiro, né? Mas o que eu queria dizer não é nada disso. Tô enrolando vocês. Eu não sei se eu vou comprar os tapetes da Capaz. Eu não comentei, né? Mas eu coloquei esse tapete anteontem. Ah, enfim, naquele dia que eu peguei na IESA, aquele dia mesmo eu coloquei. Eu esqueci de mostrar, esqueci completamente. E são bem bonitão e tal, só que são de carpete. E eu tenho medo que essa questão que eu tenho que analisar, né? Que agora nesses dias de muita chuva que ele fica um cheiro do molhado, né? Mas eles são bonitão, eles cobrem todo o espaço do carro ali e tal. Então, não sei, vamos testar. Vamos testar nessas próximas semanas, que vai chover bastante, se eu vou comprar um da Capaz ou não. Mas uma coisa é certa, eu vou ter que comprar uma escova. Ah, uma escova eu vou ter que comprar. Já tem uma listinha de coisas aqui que eu não gostei desse carro. Eu acho que nada é tão significativo. Nada é tão importante desses detalhes que eu vou falar que reduzam a qualidade dele, na minha opinião. Mas eu já citei outro dia, o barulho da seta. Vocês escutam 3, 4 vezes, 5 vezes por vídeo isso aí. Eu passo o dia inteiro escutando essa merda. Outra coisa, os passageiros não estão colocando cinto automático. Eu estava iludido aquele dia que eu falei que estava todo mundo colocando. Quase todos eles eu tenho que pedir. Outra coisa, se eu andar com os 100% fechado, a maioria deles não consegue fechar a porta de primeiro. Tem que bater 2, 3 vezes, às vezes. Existe, parece, como tu desbloquear isso na mídia, para que o vidro baixe um pouquinho na hora que a pessoa abra lá, e daí, enfim. Ou eu posso simplesmente automatizar isso na minha cabeça. Eu cheguei para embarcar, abro. Cheguei para desembarcar, abro, né? Mas é um saco fazer isso o tempo inteiro, né? Poderia ter no automático isso, já está configurado. E eu não tá precisando desbloquear a mídia para essas coisas. O barulho de cinto de segurança, o barulho da seta, esses vidros. E tem uma coisa que está me incomodando, valendo, principalmente hoje. Não consigo regular o ar-condicionado. Eu vou finalizar aqui na GoPro para mostrar a tela aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu não consigo regular o ar-condicionado. Esse pauzinho, ó, ele tá bem no meio, tá vendo aqui, ó? Bem no meio. Entre o quente e o frio. Abre. Abre. Ele tá bem no meio entre o quente e o frio, ó, tá vendo? Bem no meio entre o quente e o frio. Só que tá frio nesse momento. Eu vou colocar um pra cima. Um pra cima. Um pra cima. Ah, foi 2. Mas se eu conseguir fazer um pra cima... Um só, eu falei, ô merda! É difícil, o cara não consegue, né? Mas essa. Ó, foi um pra cima. Na setinha eu consigo, é mais fácil. Daqui a 1 minuto vai estar calor. Tipo, não tem um meio termo. Eu tô tentando o meio termo. E essa corrida já tocou umas 4 vezes, cara. Eu já acusei umas 5. E continua tocando essas merda, né? Voltando aqui na Cleide, então. Não tem meio termo. Ou tá muito quente, não é muito quente, mas tá quente mais do que eu gostaria, ou tá frio mais do que eu gostaria. E ele tem uma gradezinha que, na teoria, ele deveria pegar de menos de 14 graus a 35, porque ele tem vários níveis ali. Só que ele não diz, eu já finalizei com o celular, mas, enfim, ele não diz ali a temperatura, tipo, de poder dizer 14 graus a 35. Aí tu vai lá e define 22 graus e esquece da vida. Porque ar-condicionado bom faz isso, né? Não sei se o carro passa aqui, acho que passa. Carro bom faz isso, ar-condicionado bom faz isso. Tu define 22 graus, esquece, nunca mais tu mexe. Não tem a temperatura. E daí eu imaginei, isso aqui deve ser o mais gelado, deve ser em torno de 15 graus, lá em cima deve ser em torno de 30 graus. Beleza, só seguir ali e achar o ponto certinho. Mas não, cara. Eu não consigo, já tá esquentando agora, nesse momento já tá esquentando. Eu tô com o ventilador na velocidade 1.
O ventilador pelo menos é bom, porque rapidinho ele troca a temperatura. É muito rápido ele trocar essa temperatura. Não precisa jogar lá em cima, ventando. E hoje tá na temperatura de 14 graus, cara. Não, tipo, eu não preciso estar com esse ar-condicionado aqui. Ah, tá, e por que tu tá com o ar ligado, Daniel? No frio ou no quente que seja. Eu não precisaria pela temperatura ambiente. Tô encasacado. Porque senão a porra dos vidros embaçam, né? Daí eu ligo o desembaçador, ele vai para velocidade 6. Ele só funciona com o ar-condicionado ao mesmo tempo ligado. Então, ponto negativo desse carro. Esse sim é um ponto que até agora eu não gostei. Eu não gostei dessa questão. Não consigo ajustar. Eu tô o tempo inteiro, a cada viagem. E quando eu tô em movimento é difícil de acertar ali, porque eu tenho os dedos grandes agora. Já voltei pro frio de novo. O condensador lá, o motor do ar-condicionado deve estar enlouquecido comigo. Pô, esse cara não se decide. Mas o cara não faz o trabalho direito, não entrega o negócio certinho. Enfim, só tocou 3 vezes aquela mesma corrida pra Viamão, pagando 22 pila pra 1.4 km. E o Comfort nem a merda me mandou, bora ligar X então, né? Tem que trabalhar, porra. Na real, eu ainda estou adrenalizado pelo Catito, que é maravilhoso, tá? Isso é só uma crítica pontual que, mais uma vez, eu vou falar, é questão de costume. Né? Daqui a pouco eu vou saber a forma com que eu vou lidar com essa questão automaticamente. Eu vou descobrir essa forma. Não sei qual ainda, vou descobrir. Né? De lidar com o ar-condicionado. 20 pila pro Carlos Gomes não dá. E... não sei o que eu tava falando mais. Tá, chega por hoje 99, fiz 5 corridas no 99. Coisa que acho que talvez no ano passado e nesse ano juntos eu não tenha feito. Engoli uns sapos, fiz uns desaforos. Fiz 3 corridinhas de 7 pila na conexão lá no começo, lá que foi boa. Mas chega por hoje. Agora vão de X para Carlos Gomes. Eu espero não precisar mais ligar. Ah, isso eu queria falar. Não preciso mais ligar o X na sequência e ficar com o Comfort até o final. E é bem provável, vou para Carlos Gomes. Daí já vou estar dentro da região da putaria. Agora são 4h20. Mas o que eu queria falar é o seguinte: ainda estou adrenalizado por esse carro, que é maravilhoso, tá? Mas o movimento hoje tá uma merda, cara. Tá uma merda, tá terrível. Chovendo o dia inteiro. Normalmente essa chuva aqui, ela nos ajuda. Porque o pessoal não deixa de sair pra rua com essa chuva aqui e pede o carro porque não quer se molhar. Que raio de tá mandando? Nunca vi nessa rua aqui, eu nunca vi. Olha aí, ó. Deu uma reclamada? Não. Eu achei que ele tava reclamando da pedra. Mas não, coisa da minha cabeça. Ah, sim, essa questão que ele saiu de traseira aí, ó. Isso eu também não gostei. Me senti inseguro. Tá, chega de falar sobre isso. Senão vão estar dizendo que eu tô falando mal do Catito. Antes mesmo dele completar uma semana de vida. Vou aproveitar a teoria do recuo e mostrar pro Catito, pra quem ainda não viu, ó. Aí, ó, o Catito. Tá molhando. Por isso que não dá pra ficar com os vidros abertos hoje. Broxante hoje, pessoal. Olha, broxante. Tô aqui na tranqueira da Sarmento Leite, 6h18 da tarde. E anoiteceu em Porto Alegre, só para não passar batido. E a melhor coisa que eu consegui é buscar uma viagem na URGS por 15 pila para levar para Jacinto Gomes. Eu tava ali na Otávio Rocha, onde eu deixei meu último passageiro. Com 2,50 na tela de dinâmico e tocando umas corridas impensáveis de fazer no horário. Enfim, broxante, movimento broxante dessa quarta-feira. Quarta? É a quarta-feira em Porto Alegre. A melhor mensagem que eu recebi hoje foi do Rafa. Vai acabar a aula mais cedo. Tem carona, mas só se for agora. Agora são 8h20 da noite. Acabei de abortar a missão, deixei o Rafa em casa aqui. E vou pra casa. Cafofo do sol. Indignado com o movimento de hoje, sabe? Agora, né, tava ali fazendo o que eu gosto de fazer na volta da URGS. Era só 6h30, 7h30 com 7 minutos pra buscar. Enlouquecedor. Bom, esse foi
Foi o primeiro dia, então, com chuva do Catito. E não foi legal. Não pelo desempenho do carro. Eu já falei sobre o que não está me agradando. Mais cedo eu não vou repetir. Não foi legal pelo estagiário, filho da puta. Hoje ele... Minha taxa derreteu. E não veio nada... Sabe? Tanto que daí eu olhei, o Rafa me chamou, era 20 para as 8, eu já tava pensando, puta, ainda faltam 2 horas para eu sair, não sei como sobreviver a esse filho da puta. Daí o Rafa mandou mensagem, não teve a segunda aula, saiu mais cedo da primeira, isso é coisa linda. Vamos embora então. Chega por hoje, que hoje não tem mais nada para tirar da máquina. E não era para ter sido assim, né? Porque, pô, choveu o dia inteiro, ainda dá para dizer que é início de mês, tudo bem, já é dia 12? Já é dia 12 de agosto, ok, já estamos ladeira abaixo, né? Mas por essa chuva aqui, não foi uma chuva que pediu ninguém que saísse de casa, já falei isso mais cedo. Era para ter um movimento maior, um preço melhor, uma dinâmica melhor no final da tarde, mas nada. Olha, é enlouquecedor, velho. Tá, chega de reclamar, pode descansar. Amanhã tem live, tá, pessoal? Amanhã é live o dia inteiro e com participação do Rafael no final. Sexta-feira, quinta-feira passada, quando eu peguei o carro, ele falou no final do vídeo. Quem viu, quem não viu, fica a dica. E daí ele se colocou à disposição de participar de uma live comigo. Só que terça-feira nós não tinha voltado ao assunto, a última que eu fiz, né? Mas daí a gente já combinou. Amanhã, quando eu pegar ele ali nos últimos 10 minutos, com o deslocamento aqui pra Zona Sul, daí ele vai participar, não sei como é que vai ser. Então fica o convite pra tu tá me acompanhando aí, acessar a live amanhã durante o dia, nem que seja para mandar um joinha, deixar um joinha e uma mensagem lá, um vai Catito, se puder acompanhar, melhor ainda, show de bola. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, já dá uma olhadinha lá se o sininho tá ativado, porque às vezes ele se desativa assim como quem vai a merda. Deixa o hype também, que ajuda bastante na distribuição do vídeo para novos assinantes, né, para novos inscritos, enfim. Certo, pessoal? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. Se não for, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.